Olá, turma, sejam todos bem-vindos, professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que você esteja acompanhando as nossas aulas, né? E principalmente se dedicando aos estudos. Como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer suas devidas anotações. E sempre que for possível, você vai printar a tela, aquele gráfico, aquela tabela, aquela questão que chamar a sua atenção, printa a tela, passa essas informações para o seu caderno e aí você vai continuar com os seus estudos. Show de bola? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao terceiro ano do ensino médio. Síntese dos compostos orgânicos. A síntese quer dizer a produção, a fabricação, certo, de substâncias, no caso de compostos orgânicos. Então nós já trabalhamos em vídeos anteriores a síntese de alcanos, a síntese de alcenos e alcinos, de álcools, de aletos orgânicos, aldeídos e cetonas, certo? São reações diferenciadas, diferentes, que vão produzir determinados compostos, determinadas funções orgânicas. Na nossa aula de hoje, vamos estar trabalhando as reações que permitem a síntese de sabões e detergentes e um pouquinho sobre a química desses componentes e problemas, principalmente problemas ambientais relacionados ao uso, ao descarte incorreto dessas substâncias. Show de bola? Conto com sua atenção e vamos iniciar, turminha. Então, reação de saponificação. Olha só, a reação de saponificação ocorre basicamente quando um éster reage com uma base inorgânica forte, por exemplo, o hidróxido de sódio, ou então o hidróxido de potássio. São bases extremamente fortes, isso em meio aquoso, sob aquecimento. Os produtos dessa reação, essa base com o éster, vão ser sais e um tipo específico de álcool, certo? E aí, já iniciando a nossa aula, o nosso vídeo, você já percebeu que alguns termos, algumas funções foram citadas. Éster, sal orgânico, álcool. Então, a gente precisa ter esse conhecimento, certo, muito em dia. O reconhecimento das funções orgânicas, o reconhecimento dos compostos orgânicos. Show de bola, turminha? De forma bem genérica, nós temos essa representação. Um éster, certo? Ele vai reagir com uma base forte, pode ser o hidróxido de sódio ou então o hidróxido de potássio, KOH. Como resultado da reação, nós vamos ter a formação de um sal derivado do ácido carboxílico, certo? Aqui essa região é uma região extremamente polar. Então aqui vai caracterizar o sal, mais um álcool, cadeia R, né, que representa uma cadeia carbônica, ligada a um grupo OH. Esse tipo de reação, conhecida como reação de saponificação, certo? É também conhecida como hidrólise alcalina, né? Hidrólise porque o meio está aquoso, né? Nós temos água, presente no meio reacional. E alcalina porque o meio ele é básico, né? Porque nós estamos utilizando uma base forte. Então, reação de saponificação ou reação de hidrólise alcalina, certo? Ela é comumente denominada, chamada de reação de saponificação. Por quê? Por meio dessa reação, desse tipo de reação, que nós vamos produzir os sabões, certo? Olha só, a reação eu posso escrever assim, ó, o ácido graxo, certo? Que vai ser um ácido carboxílico com 11 carbonos ou mais, ele vai reagir com o glicerol, que é o álcool, certo? E vai produzir, turminha, olha só, um triglicerídeo, né? Esse triglicerídeo, ele vai estar presente em óleos ou gorduras. A fonte dos triglicerídeos, óleos ou gorduras e a produção também de molécula de água, certo? O tri, porque na verdade esse triglicerídeo, na verdade, ele é um
triéster, certo? Seriam como se três moléculas de um determinado éster, eles estão conectados, né? Eles se ligaram, tá bom? Então, essa reação é a reação de saponificação. Bom, tendo o triéster ou triglicerídeo, beleza? Agora eu vou reagir com a base, a soda cáustica, e como resultado, nós vamos ter a formação do sal derivado do ácido carboxílico. Turminha, é esse sal que é o que nós denominamos popularmente de sabão. Todo e qualquer tipo de sabão, aí nós vamos para sabão, detergente, e aí pode ser o sabão líquido, o sabão em pó, o sabão em barra, certo? Todas essas substâncias, na verdade, são sais derivados de ácidos carboxílicos e a molécula do glicerol. Então, toda vez que a gente fizer uma hidrólise alcalina, né, de um triglicerídeo, óleo ou gordura, vamos obter um sal, que vamos denominar de sabão, mais um álcool, só que um álcool chamado de glicerol, que talvez você já ouviu falar como glicerina, certo? Seria o nome comercial do glicerol. Agora, falando sobre a química dos sabões, olha só. A água sozinha, ela não consegue remover a gordura dos materiais. Isso acontece porque a água é polar, conforme a gente mostra aqui na figura. A água, o H2O, nós vamos ter dois hidrogênios ligados ao átomo de oxigênio. Turminha, o oxigênio é um elemento altamente eletronegativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai puxar os elétrons, né, para o seu lado com uma grande força, uma grande intensidade. Então, o oxigênio puxa os elétrons para o seu lado, adquirindo uma carga parcial negativa, certo? Os hidrogênios, perdendo os elétrons, vão adquirir uma carga parcial positiva. Então, podemos dizer que a água é uma substância polar, porque ele vai apresentar uma região polar, uma região negativa e uma região positiva. Show? Pegaram? Bom, em virtude dessa diferença de eletronegatividade, vamos ter a polarização. Por outro lado, olha só, a gordura, certo? E aí podemos chamar de gordura, o óleo, certo? Esse tipo de material, eles vão ser apolares, ou seja, eles não vão apresentar essas regiões positivas e negativas. Então, gordura, óleo, certo? São moléculas apolares, são substâncias apolares. E aí o que acontece? Não haverá uma afinidade entre a água, porque ela é polar, com a molécula de gordura ou a molécula do óleo, porque eles são apolares, certo? Além da questão da polaridade, olha só, a água possui algo chamado de tensão superficial. Observe aqui na figura, tudo bem, turminha? As moléculas de água, elas atraem-se em todas as direções, por meio das ligações de hidrogênio, né? Que são forças intermoleculares entre as moléculas, no caso, entre as moléculas de água. Mas as moléculas da superfície só interagem com as moléculas do lado, certo? E abaixo delas, criando uma diferença de força, chamada forças de coesão. Então, com isso, na superfície da água, as moléculas estão muito coesas, muito próximas. E isso nós vamos chamar de tensão superficial. Talvez você já percebeu essa tensão superficial da seguinte maneira. Aquele tanque, né? Aquele tanque lá que está no seu quintal. E aí, se você não deixar coberto, o que vai acontecer? Você vai criar ali uma sujeirinha. E você pode até perceber que determinados insetos, até mesmo formiga, ou então mosquitos, eles conseguem caminhar nessa superfície da água. Tudo bem? Não é milagre. Aí não é um milagre. É química.
é a tensão superficial. Ali, na verdade, é como se fosse uma grande calçada para esses insetos. Claro que para nós, seres humanos, isso não nos permite por causa da diferença de peso, né, que nós temos, certo? Mas para esses insetos muito leves, muito pequenos, né, eles vão conseguir fazer caminhar sobre a água, mas devido à tensão superficial da água. Como aqui está mostrado na figura, turminha. Vamos lá. Os sabões e detergentes, eles possuem sais de ácidos graxos, ou então sais de ácidos carboxílicos, que são longas moléculas formadas. Olha só, agora eu quero que você printe a tela, é muito importante. 1, 2, 3, printou? Olha só. O ácido graxo, ou sal de ácido carboxílico, ele vai apresentar duas regiões, certo? Importantíssimas para a sua utilização como um sabão ou um detergente. Nós vamos ter uma longa cadeia de carbonos, e essa cadeia de carbonos vai ser uma cadeia apolar, certo? Essa região apolar, vamos chamar de hidrofóbica, guarda esse termo, hidro, água, fóbica, phobos, aversão, medo da água, aversão à água, ou seja, que não tem afinidade com a água. E uma região, inicial, uma região na extremidade da cadeia, com uma grande carga elétrica, que vai ser a região polar. Então, o sabão, o sal de ácido carboxílico ou ácido graxo, ele apresenta uma região apolar que vai ter afinidade com quem? Com a gordura. E uma região polar que vai ter afinidade com a água. Então nós vamos ter essas duas regiões que vão poder interagir tanto com a água quanto com a molécula de gordura, certo? Com a molécula de óleo, certo? Então, o que vai acontecer? A molécula do sabão, as moléculas encontrando uma partícula gordurosa, essa região que vai ter afinidade com a gordura, que é a região apolar, vai meio que espetar a molécula de gordura, certo? Vai, olha só, rodear a molécula de gordura, a partícula de gordura. E olha só, nós estamos lavando, a panela, o prato, o talher, que apresenta essa camada de gordura. Colocamos lá o detergente ou então estamos utilizando o sabão. E aí nós temos água corrente. Então você observou que a região polar ela ficou para fora. E essa região polar vai ter afinidades com a água, vai se conectar com a água. Então a água corrente vai conseguir levar essa camada de gordura, certo? Promovendo o quê? Promovendo a limpeza. Então, a região apolar, ela vai se conectar, se ligar à molécula de gordura do óleo, certo? Deixando para fora a região polar, que vão apresentar os polos. E essa região vai se conectar com a água, porque a água também é polar. Vai haver essa interação e a água corrente, certo, vai levar esse material gorduroso, promovendo a limpeza. Alguns problemas, turminha, relacionados ao emprego dos sabões. Os sabões são fabricados a partir de substâncias presentes na natureza, como os óleos e as gorduras. E existem muitos micro-organismos capazes de degradá-los. Então, eu posso afirmar que os sabões é um tipo de material biodegradável, ou seja, que vai sofrer a decomposição natural na natureza. Já os detergentes, de cadeia carbônica não ramificada, eles vão ser não biodegradáveis. Os de cadeia não ramificada, eles também são biodegradáveis. Mas os de cadeia ramificada, eles não serão biodegradáveis. Então, os sabões são substâncias biodegradáveis. Por quê? Porque
utiliza materiais presentes na natureza. Os detergentes não ramificados, ou seja, de cadeia linear, eles também são biodegradáveis. Já os elementos, os sabões, e em especial os detergentes que apresentam cadeia ramificada, eles são não biodegradáveis. Ou seja, a natureza, os micro-organismos presentes na natureza não vão conseguir quebrar, degradar essa molécula. Então, essa molécula vai estar presente o tempo todo na natureza, no nosso meio. Outro problema é a produção de espumas. As espumas vão impedir o quê? A entrada de oxigênio. E, havendo essa barreira, isso vai poder, essa barreira, esse impedimento vai remover a camada oleosa que reveste as penas de algumas aves, impedindo que elas flutuem. E também, como vai impedir a entrada do oxigênio, isso vai promover a morte dos organismos aquáticos, que vão depender do oxigênio para viver, para poder sobreviver. Então, remove a camada oleosa das penas das aves. Isso vai fazer com que essas aves aquáticas elas não consigam flutuar, que elas podem morrer, e vai gerar também a morte de peixes devido à impossibilidade de entrar o oxigênio no meio reacional, no meio aquático. São alguns problemas relacionados ao uso de sabões e detergentes. Vamos a uma questão? Vamos lá, turminha? Uma prática de limpeza comum na cozinha consiste na remoção da gordura de panelas e utensílios, como garfos, facas, etc. Na ação desengordurante, geralmente se usa um detergente ou um sabão. Esse tipo de limpeza resulta da ação química desses produtos, dado que suas moléculas possuem, olha só, aí nós vamos ter aqui as alternativas. Destaquei a letra B, que é a correta, uma parte apolar que se liga à gordura, cujas moléculas são apolares, e uma parte com carga, que se liga à água, cuja molécula é polar. Então, essa é a principal característica dos sabões e detergentes. Possuírem uma região apolar que terá afinidade com a gordura, óleo, certo? E uma região polar que terá afinidade com a água. E utilizando a água corrente, isso vai promover a limpeza do material. Mais uma questão, turminha. Até hoje o corpo humano é um enorme depósito de gorduras. Até uma pessoa magra de 1,80 m de altura e 70 kg carrega consigo, em média, cerca de 1/5 de seu peso em forma de gordura, ou seja, 14 kg. Independente de como esse material está distribuído, ele sempre é constituído do mesmo tipo de célula, o adipósito ou célula adiposa. Programados para se depositarem, os adipósitos vão juntando gradualmente os blocos de construção básica, que formam a gordura, os ácidos graxos. Cada 3 deles constroem um chamado triglicerídeo, uma minúscula molécula de gordura que é armazenada pelas células. Bom, na reação de saponificação, que é a produção de sabão, de um triglicerídeo, a produção do sabão olha só, eu trouxe aqui na tela essa reação que foi mencionada. Então, nós temos aqui o triglicerídeo, o óleo ou a gordura, reagindo com uma base forte, no caso a soda cáustica. Então, vou ter a produção, olha só, do sabão, que é um sal de ácido carboxílico, nós já falamos bastante na nossa aula, e uma molécula de um álcool. Esse álcool é o glicerol. Por isso, a alternativa correta, a letra E. O glicerol, turminha, é um álcool que vai apresentar 3 grupos hidroxilas, Na verdade, é um triálcool, certo? Então, é um álcool que vai apresentar 3 grupos hidroxilas. Então, o triglicerídeo reagindo com soda cáustica, a produção do sabão.
a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Forte abraço, até a próxima. Valeu!